Boa noite. Nossa live hoje é com a professora Karina Rodrigues. Para quem está chegando aqui, Instituto Ânima, nós vamos falar sobre os arquétipos dentro da visão sistêmica. Karina vai trazer para a gente tudo que ela tem de estudo, pesquisa, experiência sobre os arquétipos e a constelação familiar. Para quem está chegando, venha participar conosco. Tem o aviãozinho aqui à sua direita para convidar as pessoas que você sabe que vão curtir esse conteúdo aqui, essa live de hoje. Eu e a professora Karina vamos discutir sobre os arquétipos. Karina chegando aqui com a gente. Que gostoso. Entrando aqui ao vivo. Oiê! Tudo bom, Karina? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Que gostoso estar hoje aqui. O pessoal está chegando para bater esse papo com a gente, Karina, e agradeço muito a sua participação comigo. Sexta-feira à noite, né, Karina? Muitas lives rolando e nós aqui. Vamos que vamos. Lives no ar. Mas o importante é que a gente deixe gravado, porque o pessoal pode assistir depois, né? Exatamente. Karina, sejam bem-vindos. O Regis já está aqui com a gente, todos vocês que vieram aqui para essa live, Paulo. Karina, eu gostaria que você falasse do Ânima, tudo que você tem aí pesquisado, que você tem trabalhado no Instituto Ânima em relação aos arquétipos. Eu acho que é algo, o simbólico, né? Aquilo que está interno, algo guardado, quanto que a gente não se dá conta e o quanto isso influencia na nossa vida, nos nossos comportamentos. A constelação familiar traz muito isso o tempo todo, né? A que nós estamos submetidos e a gente não faz ideia, né, Karina? Conta pra gente aí o que você tem para nos contar sobre os arquétipos. Primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo convite, pela paciência. E eu trouxe uma coisa bem diferente, bem legal, né? E eu trouxe aqui na minha plataforma, depois nós vamos fazer, deixa eu virar aqui para vocês verem, eu fiz várias formas de arquétipos com bonecos, com cristais, com tarô mitológico, com simbologia. Então vai ser uma noite, vai ser uma live bem legal. Eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre constelação com arquétipos. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, sou consteladora e... Sim, melhorou, Paulo? Vamos falar um pouquinho para cá. E eu trabalho com minha especialidade é símbolos. Eu adoro trabalhar com símbolos. E quando eu conheci a constelação familiar, há muitos anos atrás, uma das coisas que eu percebi é que ela era perfeita, perfeitamente junguiana, né? Tanto que o Bert Hellinger fala muito dessa questão de simbologia e fala muito do Jung, fala do inconsciente coletivo. Então, por que é tão importante entender inconsciente coletivo? Por que é tão importante entender arquétipos quando nós estamos pensando em constelação? Porque a constelação vem nos trazer justamente coisas que estão guardadas na mente dos nossos ancestrais. E muitas vezes, para chegar em nós, ele vem através de símbolos, vem através de sonhos, né? Então, sonhos são símbolos. Quantas pessoas constelam? Hoje mesmo, uma moça lá no grupo das deusas, né? Nós temos um grupo do Sagrado Feminino no Telegram, então, que é o Círculo das Deusas. Uma delas falou que sonhou que a avó estava passando algo para a mãe, a avó estava gigante, a mãe era bem alta e ela pequenininha. Isso é pura
constelação. Isso é puro arquétipo. E quando nós falamos em arquétipo, nós olhamos para algo muito mais profundo, né? Quando eu falo em constelação anímica, eu quero me referir a uma constelação que não olha para o meu pai, para minha mãe, uma constelação que vem olhar para algo muito maior. Então, por exemplo, o arquétipo da mãe. Então, o arquétipo da mãe, que é o arquétipo da Deméter, ela vem trazer todos os contextos maternais dentro da minha família. Porque se a gente for olhar, uma coisa que sempre me intrigou, vamos lá, de onde eu tirei, né? Porque eu criei a constelação anímica, de onde eu criei a constelação anímica? Que no meu desespero, quando eu conheci constelação, que eu falei assim, meu Deus, nós vamos ficar o resto da vida constelando. Porque eu tenho que constelar minha mãe. Depois eu arranco essa casca da cebola, eu constelo a mãe da minha mãe. Depois a mãe da minha mãe. Depois a minha avó paterna. Depois a mãe, não é a mãe do meu avô, a mãe da minha avó. Isso o Reginaldo tá É constelar. É constelar o resto da vida. É constelar o resto da vida, né? E principalmente quando eu vi o Bert Hellinger aos 92 anos, há uns 2, 3 anos atrás, falando que tinha constelado, eu até comentei isso com o Regis na época. Quando eu vi que ele estava constelando a mãe dele ainda, eu falei, misericórdia! Ele está com 92 anos, ele está constelando a mãe dele? Não tem saída para nós meros mortais, né? Vamos agilizar, né? Vamos agilizar. E agilizar não é tipo assim, vamos fazer correndo, mas não bem feito. Mas e se a gente pudesse, a proposta que eu trago com a constelação anímica e com os arquétipos e se a gente pudesse olhar para o que o Bert Hellinger, o Paulo falou, constelar até a Eva, né? Ou eu acho que é o Luciano que fala, vamos constelar a macaca, né? Até o macaquinho. Até a macaca. Ó, e se a gente conseguisse olhar para arquétipos? Porque, assim, muito da teoria do Bert Hellinger, a filosofia da constelação, ela vem do Jung. Jung usava, inclusive, o termo constelar com outro sentido, não de posicionamento, mas com sentido de resolução, de solução. E se nós olhássemos por esse olhar mais junguiano, acessando através da constelação, isso é, e se eu olhasse para a função e para o arquétipo, para quem não entende o que é arquétipo, quando eu olho, por exemplo, para Nossa Senhora, né? Quando eu olho para Nossa Senhora, ela é um arquétipo. É o arquétipo da grande mãe. Quando eu olho para Nossa Senhora, eu penso na mãe protetora, afetiva, que vem no meu socorro, não é? Então, quantas mulheres da minha família são as santas? O que não é positivo, parece que a gente está falando é muito bom, mas não. Quantas mulheres abdicaram da própria vida e que serviço do outro? Quantas, gente? São milhares na sua linhagem de mulheres que abdicaram. Daí você vai começar, você está em ressonância com isso. Mas você também está em ressonância, sei lá, vamos pegar mais uma aqui, com a mulher guerreira, que vocês adoram, minha bonequinha da Nós vamos olhar para essa mulher. Quantas mulheres na nossa família, milhares, né? A primeira mulher que usou calça, a primeira mulher que dirigiu. Onde se coloca nome de santos, né? Quer dizer, nós estamos em ressonância com as santas da família, mas que são milhares. Nós estamos em ressonância com a guerreira da família, mas que também são milhares. Qual é a proposta da arquetípica? Em vez de olhar, porque Bert diz para nós que até a terceira geração, a Virginia Satir também diz muito isso, o Nagy também com a lealdade invisível, até a terceira para nós é muito importante. Só que olhar para essa função dentro da nossa família, a gente pode olhar arquetipicamente. A gente pode olhar a ressonância que nós estamos com o arquétipo e não com uma pessoa específica. Porque senão nós começamos a buscar histórias, não é? Eu preciso saber o que aconteceu com a minha avó.
Ah, será que o pai dela abusou dela sexualmente? Será que o pai dela abandonou ela? E a gente começa a entrar numa gama de dramas, né? De dramas, traumas, histórias. E se identificando com isso, né, Karina? Identificando com isso. E, Identificando muitas vezes e com aí, negativo. Eu tenho uma amiga que ela sim. teve uma ancestral que viveu uma tragédia que é, virou inclusive novela, a tragédia que a ancestral dela viveu, numa história de amor terrível, mas que eles foram separados e viveram a vida separados. E ela foi separada da história, dizendo que tem um vínculo muito forte com essa mulher. Dizendo que ela se sente atraída por essa história. Quer dizer, muitas vezes a história que nos contam é romantizada dentro da nossa família ou é deturpada. Então, em vez de olhar para a história, a gente pode olhar para a energia, não é? A gente pode olhar para aquilo que nos atrai, para aquilo que nos pega. Então, por exemplo, vamos fazer um primeiro exercício aí, porque essas lives do Instagram passam em 5 minutos, né? Não É dura uma muito hora. rápido. Então, eu quero que vocês olhem. Primeiro, mesmo os homens podem olhar. Vocês podem tanto fazer para a ânima interna, quer dizer, a mulher que está interna, se você for homem, quanto se você pode imaginar a sua mãe. Então, eu quero que vocês olhem para essas bonequinhas e você que é mulher, veja qual delas você se identifica mais, o que te chama mais atenção, o que você gosta mais. E perceba se tem uma que você sente um desespero ao olhar para ela e falar, ai não, tira essa boneca daí, né? Sempre tem, né, Karina? Sempre tem. Geralmente essa noivinha aqui, coitada. As mulheres falam tanto que querem se casar, mas na hora que eu coloco os arquétipos, tira essa. Né? Ela está me atrapalhando. Então perceba que elas nunca são iguais para nós. Elas sempre trazem para nós uma imagem. E quando eu trago essa referência, que eu vou chamar de imagética, uma referência por imagem, ela mexe com algo muito profundo. Ela mexe com o inconsciente mais profundo, que está lá no seu, na 10ª, na 20ª geração. Mas também está na primeira, na segunda, na terceira. Às vezes o que te chama atenção é a asa dessa. Às vezes o que te chama atenção é o buquê da noiva. Às vezes o que te chama atenção é sentir falta do véu da noiva. Ou sentir que essa é diferente das outras. Então perceber o que essa imagem traz para você, né, é a teoria do script de Berne. Quem estudou, né, a teoria do script de Berne, ele fala muito sobre isso, sobre a historinha que você gosta, conta de você. Milton Erickson fala, né, que metáforas, as histórias, eu estou falando assim porque eu sei que muita gente que está vendo é estudioso da constelação. Sim. Né? Quando você olha para Milton Erickson e vê metáforas, é isso que você está vendo. São imagens que externamente vão refletir o que está aí dentro. Então, agora que vocês olharam bastante, então essa é a mulher guerreira, a forte, arquetipicamente é o que a gente chama de Atena, né? Você está identificada com a luta, com a guerra. Você está muito mais identificada com o masculino da sua família do que com o feminino. Porque a espada, para nós, é o símbolo justamente da masculinidade, do falo. É o que está no lugar do pênis do homem, a mulher carrega a espada, né? Para que ela possa ter esse masculino forte. Então, se você... O símbolo. É um símbolo. O símbolo do poder, né? Dessa energia Exatamente. fálica, dessa energia masculina. E como é intenso, né, Karina? Oi? E como é intenso. Eu estou aqui olhando, você se sente tão fortemente atraída
O quanto a gente carrega, não é? Quanto a gente carrega das nossas histórias e a gente se conecta assim, ó. E é muito rápido, Karina. Muito, Que muito interessante. rápido. E o que o paciente vai falar para você é o que você vai trazer, em vez de ficar naquela constelação, muitas vezes um exercício como esse traz rapidamente todas as mulheres da sua família que você está identificada. Então, se você está identificada com essa, quantas esposas, quantas mulheres foram abandonadas no altar, ou quantas mulheres tiveram que se casar forçadamente, você está identificado com essa? Quantas mulheres não puderam ter a liberdade? Você está se identificado com as mulheres que não foram livres na sua família. E você quer estar livre, você luta por essa liberdade. Com essa a gente já falou um pouquinho, você está identificado com as mulheres santas da sua família. E essa daqui com as princesinhas, com as filhinhas do papai, né? E eu vou falar um negócio para vocês. Eu já fiz uma constelação, né? Quando a gente estava fazendo alguns testes, o Paulo, quer dizer que é uma coisa totalmente nova, né? E quando a gente estava fazendo alguns testes, eu fiz uma constelação com essa santa, com Nossa Senhora, e depois fiz várias com pacientes. E é impressionante quando você está linkado a essa mulher santa, que é a síndrome da Madre Teresa de Calcutá, né? Você acaba abrindo mão muitas vezes da própria vida. Ou se você está no fálico, na força da Mulher Maravilha, que é o que eu digo para vocês, arquétipo não necessariamente existe quem você é, que é o seu self. Uhum. Tá? É uma mistureba. Você pensa que é uma pessoa, você é outra, né? E você mostra outra, né? Então a pessoa que você realmente é o self, né? Agora, quem você mostra para os outros é a sua persona. É uma máscara. Agora, existem muitas mulheres nesse arquétipo e que não é o perfil delas, né? Não é a verdade, é só a persona. Hoje, eu, inclusive, gravei um vídeo sobre isso na mitologia grega, falando da Atena, da Mulher Maravilha, dessa mulher forte, dessa mulher guerreira, né? Muitas de nós, a não ser que você... Porque as mulheres falam, ah, Karina, mas você gosta, sua xícara, ó, deixa eu mostrar a xícara, vocês adoram minha xícara da Mulher Maravilha, né? Você tá sempre de vermelho, sua unha é Fora vermelha, disso. o colar é vermelho. Agora, gente, eu sou uma ariana com ascendente em Áries. Eu sou fogo com ascendente em fogo. Essa é quem eu sou realmente. Agora Uma você força poderosa. é uma força de muito. Nós temos, quem é Áries tem uma força do pai muito forte em si. A gente traz mais, assim como a canceriana traz mais em si a força da mãe, do sentimento, da sensação, não é? Então, muitas vezes eu posso estar identificada com uma e aquela não ser verdade, ó. Não é? Tá? E nenhuma é boa ou ruim. A nossa sociedade instituiu isso como algo muito forte, né? Instituiu São, como é ruim ser uma princesa, né? É ruim ser uma mulher. Se você não quer ir para o mercado de trabalho de uma forma muito grande. Agora, só respondendo para o Reginaldo, né, que ele está zoando aí, quando você tem uma mulher Ares com ascendente em Ares, que é uma Atena, você tem que juntar com os Zeus. Porque se você pega uma Atena e junta com um outro arquétipo, um Apolo, por exemplo, não dá certo. Por isso que é legal estudar isso, porque isso daí que a gente consegue estudar até a vida afetiva de uma pessoa. Ah, por que não dá e aonde certo? existe um equilíbrio. E aonde vai haver um equilíbrio, né, Karina? Porque duas pessoas com uma energia forte, uma energia, um yang forte, aí tem dificuldades, né? Que é o que você está trazendo. Não necessariamente. Tem dificuldade se ela... Aí que tá. Isso é muito, muito legal essa pergunta que você fez. Desde que essa mulher forte, nós não queremos falar isso porque isso está a maioria das pessoas, né? Desde que essa mulher forte, quando ela arrumou um namorado forte, forte também,
Desde que ela consiga manter isso a nível de alma, esse masculino, e exteriorizar o masculino para fora em forma desse homem, e aceitar esse masculino como um masculino externo, isso é um trabalho que eu tenho feito com muitas mulheres, isso fica em equilíbrio. Sim. O que é desequilíbrio? Quando ela namora um Apolinho, uma criancinha. Porque daí ela pode mandar nele. Uhum. Isso é desequilíbrio. Ou se Ele não eles ficam numa questão de força, de medição de força. Agora, hoje os casamentos, a maioria estão ou assim, ou infelizmente assim, né? Ó. A mãezinha que cria uma criança, que pega um menino para criar, não é? E aí, na constelação, a gente vai ver o quanto não está na posição de adulto, né? Quais as dificuldades lá no sistema em que a pessoa não pôde estar no seu lugar de criança, e aí, quando vai para esse relacionamento, entra nessas dificuldades que você acabou de mostrar. É um forte, poderoso que fica na disputa, e não que aproveita a capacidade desse forte. Quando eu encontro o arquétipo, eu posso montar o arquétipo eu posso montar tudo da pessoa. Eu posso montar uma constelação completa. Eu posso fazer uma constelação, que é a constelação que eu proponho, que é a anímica. Eu posso fazer uma constelação ao mesmo tempo da postura e do posicionamento. Vou falar uma linguagem mais de Bert Hellinger, de um posicionamento em todas as situações. Por exemplo, vamos voltar lá na santa. Se eu sou santa, como eu me comporto com meu marido? Ele é meu filho. Mas como eu me comporto com os meus clientes? Vamos supor que eu sou, sei lá, esteticista, médica, eu sou professora, eu sou dentista. Eu sou psicóloga. Não, psicóloga, aí você acabou. Não estou nem falando para as pessoas não caírem no desespero e no choro profundo. Não é? Não caia no desespero e no choro profundo. Não é? Assim como eu posso montar, ó, e daí eu posso pôr mãe. Cadê a mãe dessa pessoa? Daí ela vai pegar aqui, ela põe, pega um bebezinho para representar a mãe dela. Porque se ela é santa, quem é maior que ela? E de repente eu posso montar na arquetípica, na anímica, eu posso montar uma constelação só com todos os fatores da vida dela. Né? Se ela é a Mulher Maravilha, ela também está nesse contexto, todo mundo é menor, ó. Todo mundo é menor. E daí a gente pode colocar quem ela quer salvar. Porque se eu sou santa, que são os dois arquétipos principais hoje, ou se eu sou guerreira, eu quero salvar alguém. Não é? Se eu sou menina, eu quero ser protegida por alguém. E daí nós vamos ver arquetipicamente, daí é aquela moça que tem aquele patrão forte, que o pai ainda paga as contas dela, mesmo ela tendo 40 anos. Todo esse padrão, em uma constelação, você consegue olhar que ela reverbera esse padrão. E isso foi muito importante para mim, Moreno, né? Eu tenho estudado psicologia antes de ser consteladora, né? E eu primo muito nisso na minha formação, estudar todas essas correntes do Bert Hellinger antes de entrar em Bert Hellinger. Moreno dizia para nós que nós desempenhamos uma função nessa sociedade. Jung também falava que nós adotamos essa persona. Como eu posso constelar minha bisavó, minha avó, não sei o quê, sem antes conseguir desconstruir muitas vezes essa persona, esse personagem? Então, muitas vezes, ter essa constelação inicial, né? Ah, mas é errado ir para a bisavó. Não, não é que é errado. A minha proposta só é olhar de uma forma imagética, de imagem mesmo, de a gente pegar até pelo lúdico, de ir menos pelo drama,
E fica mais fácil, é mais fácil e mais rápido, tranquilo de você identificar, perceber a que você está identificado, né, Karina? É muito mais tranquilo, não é? Eu Por acredito. meio do símbolo da imagem. Sim, e até porque eu posso criar uma corrente de. Até pela hipnose, eu posso criar uma corrente visual de imagem imagética, mesmo sem saber o que é. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se você chega lá no meu consultório, no consultório de alguém que aplica hipnose, e daí você diz para a pessoa, tenho muito medo de aranha, ok? A pessoa pode hipnotizar você e fazer com que leve você a uma metáfora, que é uma coisa que Bert Hellinger usava demais, demais. E ele era apaixonado por Milton Erickson, ele era apaixonado por metáforas. Então, vamos lá que eu tenho uma aranha aqui. Então, você tem esse pavor por aranha. E o que essa aranha significa para você? Para quem não sabe, a aranha é uma simbologia muito forte da deusa Atena, da Mulher Maravilha, da que constrói, da que faz. Eu posso cuidar desse seu trauma sem te levar à origem do trauma. Eu posso simplesmente mexer com a imagem. Quais são os sentimentos, quais são as sensações? Ah, eu me sinto acuado, eu me sinto preso, eu sinto que essa aranha vai me colocar na teia. E eu posso trabalhar através de metáforas, te libertar dessa aranha. Eu tenho um caso muito do início da minha carreira, de um menino que sofria há muitos anos com um toque. E esse toque já estava impossibilitando a vida dele. Ele já tinha 12 anos e todo dia ele tinha que fazer um determinado ritual para dormir. E quando a mãe dele me procurou, ela já tinha até desistido de cura. Mas como ele não dormia a noite inteira para fazer o ritual, não conseguia ir na escola, etc., ela só queria que o filho dela tivesse uma qualidade melhor de vida. E eu hipnotizei ele viu uma metáfora. Ah, eu me vejo num lugar, tem uma espada assim, 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 e ele voltou. Quer dizer, não aconteceu nada. Uhum. Ele Ele foi só. embora e ele já sofria 7 anos de toque profundo, ele tinha um transtorno obsessivo compulsivo violento. E a mãe dele me liga e diz que ela não me ligou mais, tal, passou o tempo, eu falei, nossa, ela não gostou, realmente foi estranha a sessão. E dela me liga e fala, Karina, nunca mais ele teve sintomas. Nunca mais. Se não interessa o que era a espada, o que era a guerra, ele criou um campo imagético, assim como por isso que a gente sonha, gente. A gente sonha para que a gente crie uma imagem daquilo que a gente precisa trabalhar, não E é? aí, Karina, nesse sentido, você criou uma boa condição para ele integrar uma parte dele que estava totalmente desconectada. Sim. Eu posso conectar essa pessoa à mãe, né? Ah, eu hipnotizo uma pessoa, ah, o que você vê? Um urso. Eu posso fazer isso, eu tenho que ter um urso aqui, eu posso fazer isso num nível imagético. A pessoa pode, em vez de sonhar, ela vai fazer o sonho para cá, não é? Vocês estão conseguindo me acompanhar? É que eu sou a pirada do Jung, então. Mas a noção aqui é trabalhar isso. É Não, as suas trabalhar. imagens estão perfeitas. Então, por Não, o que você está exemplo, o urso, né? Eu fiz há 2 semanas atrás uma constelação com um urso, né? Fantástica, de resolução, que ela já tinha feito várias vezes a mesma constelação. Bert Hellinger fala pra gente não fazer várias vezes a mesma constelação. Ela falou, eu sei que você não quer fazer, mas faz pra mim, por favor, porque eu não consigo sair do lugar. E daí, quando ela pegou a minha caixa e ela disse, nossa, tem um monte de coisa diferente aqui, né? Que eu fui mostrando as coisas, né? Que era online. E dela falou assim, o que é isso, vermelho? Ela não conseguiu ver, mas o inconsciente dela já trouxe tanta se força. O que é esse conectou? negócio vermelho? O que é esse negócio vermelho? Ele é pequenininho. É um urso, eu falei pra ela. E daí eu coloquei o urso e a constelação desfez totalmente o emaranhado.
Porque muitas vezes nosso inconsciente precisa de símbolos. Nós somos seres sociais que precisamos de rituais. Nós precisamos de símbolo. Quem é casado sabe, você pode ter morado 10 anos com uma pessoa. Por que muita gente fica 10 anos morando junto e daí vai lá e casa, separa dali de 3 meses? Por quê? Porque o símbolo de ali, né, fazer... Isso. Faz parte de todo um inconsciente coletivo e ela precisa ir para esse ritual. O assinar, o colocar um nome, o fazer um movimento, isso é símbolo. A aliança é símbolo. Eu falo para todos os meus alunos, uma caixa. Eu não sei se é porque eu sou formada psicóloga, mas para nós, quem está assistindo aí que é psicólogo ou não, terapeuta, só constelador, a gente aprendia uma coisa que eu achava terrível na escola, mas na faculdade, para atender criança, a gente tinha caixa lúdica. Então tinha a arminha, tinha uma madeira, tinha o celularzinho de plástico, tinha não sei o quê. Eu brinco que a minha caixa é a caixa lúdica. E ela tem que ter uma aliança. Sua caixa de constelador tem que ter uma aliança, tem que ter símbolos. E para isso você tem que estudar símbolos. É que Bert Hellinger, se ele fosse explicar tudo que ele estudou e caminhou, né? Demoraria 30 anos o curso de constelação. Mas uma das coisas, não é? Estou primando muito por isso no curso com vocês. O primeiro módulo agora está só de... Vocês nem escutam falar em Bert Hellinger. Só Jung, só Milton Erickson, só Moreno. Mas quando você lê Bert Hellinger, principalmente o livro dele de biografia da vida dele, o que é espantoso é ver que eu quase tive um infarto quando eu li ele comparando, não é verdade? Eu fiquei bem chocada. Quando Bert Hellinger, você leu a biografia dele? Ele compara Nossa Senhora com a Grande Mãe, eu quase infartei 5 vezes e caí. Falei, que nome é esse? Que eu não sabia que estava aí. Ele foi um religioso por 25 anos, né, Karina? Ele teve muito acesso a muitos símbolos, a todo o conceito da Igreja Católica, muito sim. As religiões são feitas, né, compostas com muitos símbolos. As cores. Ele viveu na África, né? Jung deve muito do seu conhecimento a ter vivido na África também. Quer dizer, Bert Hellinger bebeu dessa fonte. A África, ela tem essa questão simbólica muito forte. Então, o sol para eles é um símbolo gigantesco do pai, a lua, um símbolo gigantesco da mãe, do inconsciente, o sol do consciente. Então, Bert Hellinger viveu e bebeu dessa fonte. Né? Agora, você imagina um cara que viveu lá, bebeu dessa fonte e que estudou o próprio Milton Erickson, né? Hipnose. Minha cabeça não consegue nem imaginar como é que é isso, né? Ele estudou com os feras, com os mais ferozes, na fonte, né? Ele aprendeu terapia primal na fonte. Ele também estudou com o próprio Arthur Janov. Então, é como se hoje a gente pudesse ter acesso, a gente não tem acesso a todas essas pessoas maravilhosas, e a gente pudesse entender e o que é a grande questão. Bert Hellinger passou para nós em forma de simbologia do pai e da mãe, porque realmente é uma questão de piração aqui, mas com tudo nós podemos ter símbolos. Se vocês olharem, não sei se dá para ver bem, dá para ver as 3? Dá, sim, perfeito. Olhando para os 3 cristais, vocês percebem que um chama mais atenção. E se vocês respirarem profundo, se a gente pudesse fazer um movimento sistêmico, vocês iriam mexer com essa pedra. Uma você ia querer tirar, não querer deixar, né? E isso não precisa ser pessoalmente. Vocês podem ver que até aí, online, nós conseguimos fazer essa sugestão sobre qual pedra te chama mais atenção, qual você quer excluir. E essa é uma experiência... Oi, pode falar. É uma experiência maravilhosa, Karina. O quanto a gente consegue acessar, né, pelo campo morfogenético, você aí em Rio Preto e eu aqui em Ribeirão Preto e eu aqui em Campinas, o quanto que a gente consegue entrar nessa conexão.
é o campo que gera toda essa energia. É muito interessante, né, Karina? É o campo e a pergunta. Saber perguntar, né? Se eu perguntar algo para você, o seu cérebro, biologicamente, para quem não sabe, meu mestrado foi em neurociência. Se eu pergunto algo para vocês, pode ser que você não responda em voz alta, mas o seu cérebro vai correr e encontrar a resposta. Então, se eu perguntar qual o seu nome, automaticamente o seu cérebro. Se eu cantar uma musiquinha que vocês conhecem, ou dizer um slogan qualquer, né, da Marisa, de mulher para mulher, o seu cérebro completa a musiquinha. E se eu perguntar para você qual é o seu problema? Tem gente escrevendo azul, qual é o seu problema? Olha para a pedra e vê qual é o problema que te atrapalha hoje. E só sente. O bom disso é sentir. O bom disso é que não precisa pensar. Quando eu quebro o racional, eu preciso quebrar o racional. Por que Bert Hellinger migrou para a constelação silenciosa? Ele chama isso da nova constelação. Porque lá ninguém fala, ninguém racionaliza. Não precisa falar, porque se falar, racionaliza. Eu sinto que não sei o quê. Agora, se você sentiu que o seu problema é essa preta, essa pedra aqui, ela é uma pedra que eu trouxe, inclusive, lá da Dinamarca, de um porto viking, onde os vikings paravam. Ela é uma obsidiana negra, real. Ela é uma pedra vulcânica. E ela simboliza para nós coisas que estão a nível inconsciente. Então, se quando eu perguntei para você qual era o seu problema, essa pedra que veio à tona, eu sei que o que veio é o seu inconsciente. Se você viu essa brilhante e ela é o seu problema, essa pedra é uma pirita, que ela se refere ao chakra básico, que ela se refere à força, poder, dinheiro, tudo que é material. Quer dizer, estar ancorado com o material está o seu problema. Agora, essa daqui, dá para ver como ela brilha, como ela é fantástica? Perfeito. Essa pedra eu só consegui ela no Museu Natural, lá de Londres. Eles têm um local lá, um santuário de Darwin, né? E eu consegui comprar essa pedra só lá em Londres, que era muito difícil. Essa é uma pedra pavão. Muito Olha que bonita. linda, ela brilha É. inteira, né? Dá para ver? Uhum, Ela perfeito. está relacionada ao à questão nossa do casamento. A Interessante. conseguir estar junto com alguém. Porque quando nós ainda somos crianças, nós não conseguimos estar com o parceiro. Nós não conseguimos dividir a vida com o outro. Bert Hellinger diz que nós sabemos que nós chegamos na vida adulta, né? Não, nem sempre, né? Mas quando nós estamos disponíveis realmente para um casamento e para ter filhos, não é? E Tudo bem que a podemos gente nos conectar. qualquer coisa faz um PTO e respira. E fala para mim, Karina, essas pedras você está dizendo que foi acessando em locais diferentes, e isso tudo que você está trazendo é por meio de estudos seu, ou tem, né, as pedras que simbolizam já especificamente, como você trouxe a questão do inconsciente, a questão do chakra básico, da onde Não, vem todas essas informações? os cristais já têm símbolos, né? Por exemplo, a pirita é o símbolo do dinheiro. Ela é uma pedra utilizada para atrair o dinheiro. O que eu coloco aqui é a nível, daí é uma questão que entra na simbologia. Eu coloco ela aqui como símbolo. Eu posso colocar qualquer coisa como símbolo. Eu poderia ter feito isso colocando a aliança. E lembram que eu falei que a aranha é o símbolo do trabalho, do poder? Eu poderia ter posto uma aliança, né? Uma aliança no lugar da pedra do pavão. Essas duas questões, ó, elas trazem a nível inconsciente a mesma questão. A rocha é a firmeza, é o ancorar. E essa também é ancorar. Quando eu coloco uma coisa dessa, por que tem gente que fica assim o tempo todo, né? Desesperado, Incomodado? fica incomodado, ou se não diz, a aliança me deu alergia.
Quer dizer, é o incômodo do estar. Ah, eu sinto que tem uma coisa que tá pesado, né? É um símbolo. É um símbolo. Tudo é símbolo. Tarô é símbolo. Não é esotérico, é símbolo. Porque tem as imagens, perfeito. Imagens, é imagético, é totalmente imagético. E eu posso fazer qualquer coisa dessas acontecer também em cartinhas. Existem aquelas cartinhas, não estão aqui, mas aquelas são feitas com as frases do Bert Hellinger. E que você pode Perfeito, colocar isso. na mesa junto com o cliente. O que foi, Reginaldo? A Aliança escolheu. A Aliança escolheu, né? Não foi a pessoa que engordou, não, né? A Aliança que encolheu, né? Perdi a aliança. E aí fica enriquecedor esse trabalho, né, Karina? O quanto nós podemos, por meio de figuras, imagem, pedra, cartinha, como você falou, uma frase, o tempo todo acessar essas informações do inconsciente. E uma coisa interessante, Karina, que o quanto isso é o que move as nossas vidas. Às vezes eu falo, é muito pouco o que é consciente. Eu sempre gosto daquela imagem do iceberg. E eu falo, aquela pontinha que está para fora, que é bem pequenininha, é o que a gente tem consciência. Todo o resto é tudo o que está guardadinho lá dentro, que a gente se conecta, né, com o inconsciente coletivo, com histórias da nossa ancestralidade. Então, é muita informação. O tempo Muito. todo, né, Karina? E cortar o racional é o mais legal disso, né, Evelyn? Cortar o racional porque você senta numa coisa. Por exemplo, tô vendo aí a Fabi, o Reginaldo, tá a Ana Paula, o Paulo. Nós estamos aqui numa live de consteladores. Eles sentam para falar. Eles sabem que o boneco grande é o adulto, eles sabem que o boneco pequeno é a criança. O quanto não é difícil conseguir destravar e mexer com aquilo de uma forma totalmente imparcial. Porque daí lá dentro começa o comando, né? Não pega essa bonequinha pequenininha para ser sua mãe, porque ela é menor, né? Não pode ser. Começa aquela coisa. Quando você trabalha com pedras, ou quando você trabalha com bonecos, ou quando você trabalha principalmente com símbolos, que eu adoro, eu tenho umas técnicas de trabalhar à distância fantástica. O paciente está lá na Noruega e eu uso algumas técnicas que não tem como ele manipular. Não tem como. E tudo através de símbolos. Então, eu acho que um constelador entender de símbolos, até porque Bert Hellinger ele entendia muito, ele era o cara dos símbolos. Entender de símbolos vai ficar muito mais fácil, até para que você crie as frases de solução. Não é? Sim. Uhum. Porque se, por exemplo, você coloca aí, você e sua mãe, e daí, coloca algo aí, você pega aliança, nossa, olha que fácil. Não sou eu que estou falando, não é, gente? Não é fácil. Fica muito fácil. E as diferentes associações que a pessoa faz, o que você está trazendo aí, né? Uma pedra, um símbolo, e isso vai da história de cada um. Então, flui, não tem como entrar dentro do controle, não tem como. Não, é igual sonho. Porque nós sonhamos, estamos, sei lá, fazendo sexo com o vizinho, ou que você está matando sua mãe, ou que você está fazendo coisas absurdas. Porque ali você perde o controle e quem aparece ali não são as pessoas em si. O vizinho nunca é o vizinho, sua mãe nunca é sua mãe, são símbolos. É como se o nosso inconsciente conseguisse pegar tudo que está aqui e se utilizar de arquétipos, se utilizar de símbolos. E você está trazendo uma coisa tão gostosa, Karina, porque eu escuto algumas vezes que para a gente se libertar, é difícil falar a palavra cura, né? Mas para a gente se libertar de algo, a gente precisa sofrer muito. Eu escutei isso recentemente. E não precisa, não é assim. Essa possibilidade de acessar, de se abrir para isso, para aquela dor, para aquela história, para aquela informação que está inconsciente. Você trouxe o exemplo desse garoto que você só hipnotizou, fez ele acessar lá uma imagem da espada e ele já conseguiu se libertar desse transtorno obsessivo compulsivo.
Então, Camila, a eu questão. estou imaginando meus alunos, o que eles estão rindo, você falando isso, que eles devem estar se matando de rir lá, que eu vi que estão todos aqui na live, porque se tem uma coisa, e eu quero deixar super aqui gravado, que eu sou muito contra, é drama dentro da constelação. Uma coisa é você colocar realmente uma dor para fora. Então, eu fui constelar, que nem minha última constelação com a Sheila foi da minha filha que morreu. Né? Então, é óbvio que vai vir um choro maluco. Daí veio meu irmão que morreu, vem tudo aquilo à tona. Agora, muitas vezes o drama, isso é uma coisa que Bert Hellinger falava, e o professor Neemias também fala. O que o professor Neemias fala, o Bert Hellinger fala, e eu concordo plenamente. O Arthur Janove com a terapia primal, né, com algumas questões de bioenergética, quando você fica só naquele negócio de ficar gritando e ficar chorando, mamãe, mamãe, você está fazendo, o professor Neemias chama isso de masturbação mental, né? Você está fazendo ali uma retraumatização. Você está retraumatizando. A nível neurofisiológico, o que está acontecendo com você, meu amor, que fica mamãe, mamãe, o que está acontecendo é que você está... Olha, a tia Karina detesta essa presepada. Eu chego a dar uns berros com meus alunos nas aulas de constelação, porque nossa, eu odeio isso. Porque eu sei que isso daí vai te levar à piora. Porque o que você está fazendo é acessando a nível de hipocampo o trauma. Daí você fica nadando no ofurô de cocô do trauma. Daí você sai, põe seu roupão de seda, tudo cagado, desculpa o palavreado. Mas é isso que é drama, não é? Isso. Você quer saber se deu certo sua constelação? Não existe, eu vou falar um negócio para vocês sério, não existe você passar por um exercício com a sua mãe, de voltar para a mamãe, e você chorar, gritar, bater o bumbum no chão, e daí você vai fazer o outro módulo de constelação. Daí vem um outro professor diferente e dá o mesmo exercício. Sabe o que você faz? A mesma coisa. Então sabe o que aconteceu? Nada. Nada. É a Não é? síndrome da Não houve vítima. libertação. Não houve libertação. Você está preso no arquétipo da vítima. Daí você pega a sua obsidiana negra, dorme com ela e só fica com ela. Só fica com o seu drama. Vai passar a vida no drama. Com No mamãe peso. me abandonou. Uhum. O peso, né? O peso do drama. E Bert Hellinger também não gostava, viu? Depois que eu vi que ele não gostava, fiquei mais feliz ainda, mais livre para poder falar isso. Ele diz até que se nós, facilitadores, psicólogos, né, quem está acompanhando o cliente, se a gente fica acompanhando esse cliente, você está sendo conivente com isso. Né? Você também está aceitando o drama do teu cliente. Sim. E é o que você disse, fica igual o cachorro que corre atrás do rabo, fica num círculo vicioso, não consegue sair disso, fica no sofrimento e não tem cura, em momento algum. E tem constelador, isso é muito importante, né, para nós, porque a Evelyn também é professora, não é, Evelyn, de formação de Sim. constelação? Para nós, professores, isso é muito importante, porque a gente tem que ficar no pé desses próximos consteladores que a gente não tem que fazer bonito. Tem gente que vai lá na constelação no Ânima e vê o Paulo aplicando a hipnose, a hipnometria. O Paulo derrubou a pessoa, quero lá aprender a derrubar pessoas. Isso não é para fazer bonito. A constelação é facilitar com que a pessoa chegue à solução, não é? Facilitar com que a pessoa se sinta livre. E aí tem um outro aspecto muito forte, Karina, enquanto o cliente coloca no facilitador a condição da cura, né? Eu vou me curar porque a Karina é muito boa. A Karina é uma excelente conselheira. Eu vou lá e eu tenho certeza que eu vou resolver minha vida. Né? E aí o poder está no outro, não está em mim, na minha possibilidade de acessar e me liberar disso aí. Exatamente. Cada um, o Luciano fala, vamos citar o mestre, cada um tem um constelador que merece. Você caiu com aquele constelador porque é ele que tem que ser.
Porque muitas vezes o seu negócio não é hipnose, é uma pegada mais inconsciente, mais primal. E daí ninguém vai fazer isso como a Sheila. Daí a sua pegada é mais tal. Você vai ser conduzido para um constelador, porque quem constela não é a gente. A Sheila fala muito isso, né? Não é a gente. Você faz a sua constelação. A sua constelação vem do seu campo. E é impossível eu, a Evelyn, a Sheila, o Luciano, o Paulo, ou quem quer que seja constelador, não tem como a gente manipular aquele campo. Tem, né? Mas daí não vai resolver nada, você não vai sentir nada, né? Mas nós, consteladores, deixamos o campo fluir. Não é? E tem também o quanto aquela pessoa naquele momento está preparada, né, para acessar o que a gente fala das camadinhas, né? Então é um nível sempre mais externo para ir para o mais interno, para o mais profundo. E é preciso respeitar isso, esse movimento, porque senão tem o gente que quer tempo. constelar. Ah, quero constelar, daí acabou de viver uma questão, já quer constelar de novo. Ah, me atende essa semana de novo? Não, não é assim, né? Muitas vezes nós temos que dar aquele tempo, nós temos que respeitar a condução do. Estava discutindo, inclusive, isso com uma pessoa hoje, que muitas vezes a gente precisa deixar esse paciente. Às vezes esse paciente precisa ir lá para o submundo, né? E ele tem o tempo dele. Isso. O tempo dele, exatamente. E dos arquétipos, Karina? Para ele, como nem se falou, a gente não usa a palavra cura, mas para ele encontrar a sua cura. Para ele sentir as suas águas se acalmando, né? E dos arquétipos todos que você trouxe aí para a gente, o que mais, esses tempos, você tem, o que mais tem aparecido? Na questão do isolamento social, que foi em nível mundial e você atende até para fora aí do Brasil. O que mais você identificou, Karina? Olha, o que eu mais identifiquei, estamos falando de quarentena. Eu vou falar da que foi mais acessada para dor. Eu vou colocar ela como a mãe aqui, mas vou colocar como Nossa Senhora. A mais acessada foi a Deméter e a Hestia, porque elas têm uma similaridade, elas se complementam. Essas duas são as mais rejeitadas na nossa sociedade. Eu estou falando principalmente por mulheres, daqui a pouco eu falo dos homens, ok? Para as mulheres, o que acontece? Quando elas ficaram com seus filhos, elas conseguiram ter duas dinâmicas. Na verdade, a dinâmica maior é: eu percebo que eu nunca fui mãe. Que eu nunca sentei fazer uma tarefa com meu filho. Olha o drama que tá, gente, para fazer uma tarefa com a criança. Estão morrendo, estão se matando, estão querendo morrer para não fazer tarefa. Eu não consigo ser mãe. Porque foi uma tarefa delegada por muito tempo, não é? Delegada por. E daí vem duas mulheres aí. Ou a que, porque eu tive esses filhos, foi uma questão da sociedade, da cultura, minha mãe queria um neto. Ou, meu Deus, eu sempre quis ficar em casa com os meus filhos. Eu estou cozinhando. Tem paciente minha que manda foto de bolo. Fiz bolo! Olha só, eu nunca tinha feito bolo. As mulheres estão se descobrindo algo que nós somos, que foi para nós negados. Eu sei que numa época dessa de feminismo falar isso é meio esquisito, mas a verdade é que o que nos foi negado agora não é... Antes foi negado sair para o mercado de trabalho, agora está sendo negado para nós podermos estar e sermos alguém em que conexão, ama nosso lar. em conexão com os filhos. Conexão com os filhos, conexão com o marido, conexão com a cozinha, conexão com sentir o cheiro da casa cheiroso, conexão com trocar o seu próprio lençol. Eu tenho paciente minha que chorou a sessão inteira falando: eu percebi que eu nunca troquei meu lençol da cama.
Quem sou eu? Essa casa não é minha, essa casa é da minha empregada. Se eu que cuido da minha casa, todo mundo sabe, eu adoro cozinhar, eu sou muito presente em casa. Eu que adoro, eu tive essa sensação quando eu dispensei a minha diarista, eu percebi que eu não sabia onde ficavam as coisas. Ela está comigo há 16 anos. Virgínia, não sei onde fica nada, me ajuda aqui, porque a casa é sua, não é minha. Não é? Então é triste, Ô, tá? Karina. Porque caiu aí uma. Não é? Ô, Karina, e quem sou eu, né, nessa casa, e quem sou eu aqui dentro? Quem sou eu? Isso, e daí o que as pessoas puderem ver, e isso serve para os homens também. Quem sou eu quando eu não sou a persona que trabalha? Se eu não sou a psicóloga, se eu não sou o empresário, se eu não sou o empregado do fulano, quem eu sou? E principalmente, as pessoas puderam perceber o que elas gostam. O que elas gostam. Eu surpreendi com algumas coisas, porque eu sou uma pessoa que não paro. Eu tô na Itália, no outro dia eu tô em Portugal, no outro dia eu tô no céu, no outro dia eu tô no Ânima, daí tem dia que eu sofro de um negócio, até que às vezes eu acordo, o meu terapeuta, eu brinco com ele, às vezes eu acordo e eu penso assim, onde eu estou? Daí eu olho assim, E que dia é esse? quando eu viajo para alguns países, eu sempre fico no mesmo hotel, porque eu acordo e eu sei onde eu estou. É verdade. Né? Eu tenho um hotel lá em Portugal que é praticamente minha casa, que eu moro lá metade do ano. Então, a grande questão é, quando eu fiquei aqui, eu percebi que isso não me incomodou. E daí você começa a perceber quais são realmente seus valores. Não que eu não queira estar lá, mas que aqui não é ruim e que aqui é ótimo. Os valores, eu acho que a quarentena está servindo até para ver os nossos valores, do que adianta ter um Jaguar Na sua garagem, se eu não posso se aproveitar você está disso. sozinho em casa e você nesse tempo todo não construiu uma família, ou não primou pelo afetivo, não investiu em amigos. Você imagina uma pessoa agora, hoje, sem ninguém. Se para você tá difícil, filho, que está em casa, que está casado, então, você imagina para quem está sozinho. É uma ilusão achar que está melhor. Deve ser terrível a expectativa de não saber quando você vai ver outras pessoas, abraçar outras pessoas, né? Então, a quarentena trouxe para os homens e para as mulheres quem eu sou. E em relação aos homens, quais foram os arquétipos que você identificou? Olha, os que estão sofrendo bastante são dois. Atendo poucos homens, mas tem uma interação muito grande no Instagram, porque eu coloco, hoje mesmo eu coloquei lá, eu coloco sempre uma frasezinha, as pessoas comentam. Eu percebo que quem está sofrendo muito é o Apolo, que o Apolo é o criança, é o crianção. Que às vezes está com 50, 60 anos, mas é o filhinho da mamãe. Porque ele vive da aparência. Ele vive do selfie no pôr do sol, ele vive do selfie do não sei o que, ele vive do selfie na balada. E ele precisa se mostrar para o outro. E de repente, dentro de casa, ele já não sabe quem é ele. E ele não consegue se achar interessante. E isso está sendo um processo muito lindo. E outro que é muito legal é o Zeus, que é um empresário e que acha que dinheiro e empresa é a coisa mais importante. E agora muitos deles estão falindo. E vindo para o processo terapêutico, não é? É emocionante, né? Atendi outro dia um senhor dizendo que ele se separou da mulher para ficar com várias mulheres, porque ele estava rico, empresário, e que agora que aconteceu isso, meu, o que vale essa empresa? O que vale? Perfeito. Nada. Karina, ele está desesperado porque ele quer voltar com a mulher. Né? E agora ele está sentindo o que é o valor de uma companhia, de uma, né, dessa troca, dessa interação. E não porque você precisa da pessoa, mas porque o que vale, no fim das contas, é o afeto e é o amor. Perfeito. Karina, nós estamos em contagem regressiva. Meu Deus. Gratidão por toda essa...
essa Então, minha receita, explicação. escolham um das três cartas, ó, carta 1, 2, 3, eu posto no meu Instagram, então, o resultado. Ó, 1,